Perguntas e respostas. Fala, meus amigos, Vitor Ferreira aqui. Eu percebi que no último vídeo vocês gostaram desse esquema aí de perguntas e respostas, então a gente vai continuar mais um tempo a fazer isso aí. Então, bora para a primeira pergunta. O problema das intoxicações por chumbo, por exemplo. Qual o problema das intoxicações? A gente fala tanto aqui de se livrar de poluição eletromagnética, intoxicações alimentares, chumbo, qualquer metal pesado, metal tóxico. Então, qual que é o problema dessas intoxicações? Intoxicações por chumbo, por exemplo, pode causar uma doença chamada saturnismo, em níveis mais altos, é claro, né, que pode causar essa doença, que é uma doença extremamente grave. Intoxicações, em geral, podem ocupar os nossos receptores que tem nas nossas células e impedir certas substâncias de agirem no nosso corpo, impedir que certas substâncias tenham efeito no nosso corpo que a gente quer. Pode dificultar a ação de medicamentos ou também pode aumentar a toxicidade desses medicamentos. Pode causar problemas de pele, pode dar sobrecarga hepática e uma série de problemas. Quais as gorduras boas? Gorduras saturadas são as boas. As saturadas, elas foram ditas como ruins durante muito tempo, o que isso criou até um mito das gorduras saturadas. Mas a verdade é que as boas é que são as saturadas. Vou te dar alguns exemplos aqui, com exceção da gordura do leite de vaca. Outra gordura boa é a monoinsaturada, com a exceção dos óleos vegetais, e dentro desse grupo dos óleos vegetais, com a exceção do óleo de coco. O óleo de coco aí eu acho que é a única gordura vegetal boa. E as gorduras ruins, quais que seriam? Basicamente as poliinsaturadas, com excesso de ômega 6, que é inflamatório para o nosso corpo. Resumindo, seria isso aí. Principais causas de hipotireoidismo. É uma pergunta que eu recebo muito, não diretamente, né? Mas hipotireoidismo é um assunto muito recorrente que eu vejo aqui no Instagram, das pessoas que têm dificuldade em tratar o hipotireoidismo. O que fazer se eu tenho hipotireoidismo, né? O que fazer para diagnosticar? Eu vejo que esse assunto aí gera muita dúvida, muita polêmica. O hipotireoidismo a gente deve sempre tratar a causa, como tudo na vida até. Na saúde não é diferente. Se a gente não for na causa, a gente não resolve. E a gente tem sim as causas de hipotireoidismo, que pode ser incompatibilidades alimentares, intolerâncias, hipersensibilidades, alergias alimentares, pode causar hipotireoidismo. Infecção dentária oculta, pode ser amálgama dentário ou qualquer infecção que você tenha no seu dente, pode levar a um hipotireoidismo. Micotoxinas ou problema no transporte, conversão, receptor de hormônios da tireoide, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. O problema pode estar no transporte, no receptor ou na conversão desses hormônios tireoidianos. A gente precisa investigar e agir na causa. Próxima causa, fluxo menstrual acentuado. Se você menstrua demais, quantidade grande, durante muito tempo, isso também pode ser uma causa de hipotireoidismo. Outra causa, anticoncepcional. Outra causa, problema em transformar T4 em T3. Nosso hormônio real é o T3. E o T4 vira T3. E o que a gente vê corriqueiramente é os pacientes suplementarem só o T4. Mas se tiver esse problema na conversão do T4 em T3, não vai resolver o problema. Então essa é uma outra causa de hipotireoidismo. Como eu falei, problema no receptor também pode ser. Próximo problema, intoxicação por halógenos. Na tabela periódica lá a gente tem a família dos halógenos. Aí tem lá flúor, cloro, bromo e iodo. Todos esses três, flúor, cloro e bromo, eles vêm antes do iodo. Eles têm um peso molecular menor. E quem tem peso molecular menor tem preferência no receptor da tireoide. Eles vão ocupar esse lugar no receptor da tireoide e vão deixar o iodo de lado. Então tudo que tem flúor, tudo que tem cloro e tudo que tem bromo vai prejudicar a sua tireoide. Então essa seria
uma grande causa aí que a gente está conversando agora. Outra causa, baixa ingestão de iodo. Não basta você só deslocar o iodo com esses 3 halógenos que a gente falou. Se você ingerir pouco iodo, você também vai ter problema na sua tireoide. Nosso solo está pobre em iodo. No sal tem pouco iodo que a gente precisa muito mais de iodo que está só no sal ali, que está presente só nesse sal iodado. É o mínimo do mínimo. Então, muitas vezes a gente tem que suplementar iodo, mas com auxílio médico, porque muitas vezes pode até piorar o quadro de hipotireoidismo no início, se a pessoa tem uma deficiência de selênio, por exemplo, e ela suplementar iodo, ela pode estar causando mais problema ainda. Então, por isso que você precisa de um aconselhamento médico antes de suplementar iodo. Não estou recomendando iodo aqui, tá? A maioria das pessoas precisa, mas elas precisam fazer o uso com acompanhamento médico, porque senão pode dar mais problema do que, pode piorar mais do que pode ajudar, né? Então, essa deficiência de iodo, derivados da soja, que a gente chama de goitrogênicos, pode prejudicar a tireoide, excesso de flúor, que a gente já falou, deficiência de selênio, o nosso solo está pobre em selênio, também é uma causa de hipotireoidismo, mercúrio nos amálgamas, que a gente também já falou, a própria hipersensibilidade ao glúten, eu acho que seria a maior causa, predominância estrogênica, outra causa, por quê? O que tem a ver predominância estrogênica, mais estrogênio que progesterona, com tireoide? Porque isso aí bloqueia zinco, bloqueia magnésio, bloqueia vitamina C, bloqueia vitamina B6, zinco, magnésio e vitamina B6. Estrogênio alto bloqueia os receptores de aceitarem zinco, magnésio e B6. Isso aí são cofatores primordiais no metabolismo da tireoide, das enzimas. As enzimas usam esses 3 minerais e a vitamina B6, esses 2 minerais e a vitamina B6 para trabalhar. Outra causa são anti-inflamatórios não esteroides. Por quê? Altera a nossa microbiota. Atinge lá em cima na tireoide. Outra causa, lesão tireoidiana por raio-x. Pode atacar a tireoide. A deficiência de selênio por percloratos também. Combustível de foguete, que não é nossa culpa, não tem como a gente controlar isso aí. Inclusive no Brasil não tem plataforma de lançamento de foguete. Mas os percloratos eles são tão dispersíveis que eles chegam até aqui no Brasil, mesmo não estando no nosso país. Então, para você ver o tamanho aí do problema, né? A gente não pode fazer nada quanto a isso, infelizmente. Pode fazer a nossa parte e eliminar do nosso corpo o máximo que a gente conseguir de perclorato. Isso aí a gente pode fazer. Então, essas seriam as principais causas. Você viu que não é pouca coisa, por isso que você precisa de um auxílio profissional aí para te ajudar. Próxima pergunta, algumas dicas para saciedade. O que você poderia me aconselhar para aumentar minha saciedade? Já que a saciedade é tão importante no emagrecimento, me dê algumas dicas. O que eu posso fazer para aumentar minha saciedade na minha alimentação? Vamos lá. Kefir sem lactose, psyllium ajuda muito na saciedade, modula a nossa microbiota gastrointestinal, e a gente sabe que a microbiota do magro é diferente da do obeso. Inclusive já existe transplante de fezes hoje do magro para o obeso, e o obeso fica magro. Inclusive quando já fizeram experimento transportando essas fezes do obeso para o magro, e o magro engordou, tá aí a importância da microbiota intestinal. E o psyllium ajuda justamente nessa questão aí, modulando a nossa microbiota intestinal. Outra coisa, semente de linhaça, girassol, abóbora, chia. A chia é interessantíssima, que ela forma um gel no nosso estômago, que dura em torno de meia hora. Então ele aumenta, ele forma um gel que, tipo uma espécie de fermento, que fica meia hora aumentado de tamanho no nosso estômago, dando mais saciedade pra gente. Então essas seriam as dicas de hoje aí em relação à saciedade. Fora aumentar a ingestão de gorduras boas, né? Isso aí seria o básico. Gordura, nada dá mais saciedade que gordura. Gordura boa, não dá pico de glicose, né? Então você não tem aquele pico, queda de insulina ou de glicose. Como ganhar massa magra?
Massa magra é igual a exercício de força. Não tem jeito. Sem exercício de força é impossível ganhar massa muscular em maiores proporções. Pode até ser feito uso de testosterona, que mantém e até faz ganhar uma ligeira massa muscular. Mas se você quiser ganhar massa muscular de fato, você vai precisar puxar peso. Vai precisar se esforçar sim. Academia, musculação é o mais indicado para ganhar músculo. Ganhando músculo, você acelera seu metabolismo, fica muito mais fácil emagrecer. Você pode aumentar também a ingestão de proteínas, creatina, aminoácidos essenciais ou BCAA pode ajudar. Só que os aminoácidos essenciais eles são mais indicados por eles serem mais completos do que o BCAA. Eles têm mais aminoácidos que o BCAA. Os aminoácidos essenciais são 8. BCAA a gente tem só 3. Então, recomendo mais aminoácidos essenciais que BCAA propriamente dito. Mas se você só tem condição de comprar o BCAA, vai de BCAA mesmo. Porque os carboidratos são dispensáveis. Por que a gente pode viver sem comer carboidrato nenhum? Porque o nosso corpo fabrica esse carboidrato através do mecanismo de gliconeogênese. Mas gorduras e proteínas, elas devem vir da nossa alimentação. O carboidrato, ele é dispensável por esse mecanismo que nosso corpo sabe fazer carboidrato. Então você pode viver normalmente sem nenhum carboidrato. Eu sei que isso é praticamente impossível, mas é um fato. Só que o carboidrato que nos faz mal é o carboidrato simples, os refinados, os farináceos, porque os carboidratos complexos, eles são nutritivos e têm o seu valor sim. Não tem ninguém demonizando carboidrato aqui. Os carboidratos complexos, eles têm o seu valor sim. Mas o que eu quero dizer é que nosso corpo consegue sobreviver normalmente sem a ingestão de nenhum carboidrato, zero carboidrato mesmo. Contraindicações de chás. Muita gente pergunta se pode tomar tal chá, pode tomar outro chá e tal, se pode misturar chá. Então, quais são as contraindicações? Eu acho que isso é o mais importante a gente saber. Alergia, óbvio, né? Se você toma um chá, você tem alguma reação imediata, você não deve tomar esse chá. Gravidez, a maioria dos chás são contraindicados na gravidez. Alterações de pressão, principalmente para chás diuréticos, pode baixar muito a sua pressão, ou chás estimulantes, né, se você tem pressão alta. Uso de remédios diuréticos, né, porque a maioria dos chás tem algum efeito diurético, ou muitos chás podem ter esse efeito diurético. Se você já toma um diurético para controlar a pressão, pode baixar ainda mais sua pressão. Ou se você tem algum problema cardíaco, pode ser qualquer problema também. No geral, não é recomendado chá. Nenhum suplemento ou chá por tempo prolongado é aconselhado. É sempre aconselhado que você faça umas pausas em tudo que você está usando de suplemento ou de chá e evitar o excesso, como tudo na vida, né? Café com óleo de coco e manteiga ghee quebra o jejum intermitente? Essa é muito clássica. Isso quase não aumenta a insulina, mas tem calorias e quebra o jejum calórico, mas não quebra o jejum metabólico. Então, se esse bulletproof ele é importante para você, ele é importante para que você se mantenha no jejum, eu te aconselho a usar sim desse artifício, porque são gorduras muito boas, que vão te dar saciedade, vão quebrar o jejum calórico, mas vão manter o jejum metabólico, vão manter a sua queima de gordura. Porque eu tenho maior dificuldade em perder aqueles últimos 5 quilos. Parece haver um ponto de ajuste para nosso peso e para nossa gordura corporal. Aquela média de peso, aquela média de percentual de gordura. Isso foi proposto pela primeira vez em 1984. São os mecanismos homeostáticos que defendem esse peso de média, né, contra as mudanças, tanto para cima quanto para baixo. No caso do peso cair abaixo do peso corporal, definido como esse ponto de ajuste, os mecanismos compensatórios eles são ativados para aumentar esse peso. Então, se o peso cai, esses mecanismos compensatórios homeostáticos, eles aumentam, eles ficam mais ativos para justamente aumentar esse peso. Isso acontece principalmente
quando a gente já perdeu algum peso, aqueles últimos 5 quilos que a gente precisa perder, esses são os mais difíceis, porque esse mecanismo homeostático está trabalhando a todo vapor para reajustar o peso que a gente estava acostumado anteriormente. Então, se o peso exceder o peso corporal daquele registro, os mecanismos compensatórios são ativados para reduzir esse peso novamente. E o problema da obesidade é que o peso que delimita esse ponto de ajuste, ele é muito alto. Então, o corpo está, de certa forma, mal acostumado, mal treinado a regular esse peso, sempre para cima, porque é o peso que ele está acostumado, que ele acha que é o ideal para sobreviver. Por isso essa dificuldade de perda daqueles últimos quilos. Não precisa ser só os últimos quilos, né? Isso vale também para a perda de peso inicial que a gente tem. Só que isso aí é mais intensificado quando a gente já perdeu algum peso. Isso que eu quero dizer. Consigo me livrar da acne mudando a alimentação? Essa é outra pergunta muito frequente. Bom, se vai eliminar a acne ou não, eu não consigo te dizer. Mas que vai ajudar muito, com certeza vai. Seu médico pode investigar ainda parte hormonal, intestinal, submetilação, oxidação, glicação, inflamação, intolerâncias alimentares, intoxicações, fadiga adrenal, estresse, tudo isso pode interferir na acne. Por isso que você precisa de ajuda em muitos casos. Calorias no queijo e na gordura são preocupantes? Se você comer muito queijo e muita gordura, claro que isso vai ser preocupante. O queijo, por ser um laticínio, ele não é tão indicado não. Se você não consegue ficar sem queijo, prefiro os queijos mais curados, os queijos mais envelhecidos, que eles são mais fermentados. Tudo que é fermentado tem um certo benefício, mas não deixa de ser queijo, não deixa de ser laticínio, né? Mas não se preocupe tanto com essas calorias, porque gordura tem mais caloria por grama que carboidrato e proteína. Em torno de 9 e carboidrato e proteína tem em torno de 4. Então tem mais que o dobro. Mas isso não quer dizer que você não deva comer gordura se você quer emagrecer. Muito pelo contrário. A gordura ela vai te dar a saciedade que você precisa e você vai acabar comendo a menor quantidade. A gordura ela te dá mais calorias, então ela te dá mais energia e você, consequentemente, acaba comendo menos, porque você já tem esse benefício dessa energia. Então, não tenha medo de gordura. Gordura tem mais calorias por grama, só que você acaba comendo menos. E a gente sempre bate nessa tecla aqui, que não se trata de calorias. Emagrecimento não se trata de calorias. É claro que se você comer muita caloria, até de gordura, isso vai te atrapalhar, isso é óbvio. Mas o principal fator que regula o nosso emagrecimento é a parte hormonal. Se você regula os seus hormônios, lipase lipoproteica, lipase hormônio sensível, leptina, grelina, neuropeptídeo Y, se isso tudo aí está regulado, vai ser muito fácil emagrecer. Se você tem uma massa muscular que aumenta seu metabolismo, aumenta seu gasto energético total, tudo isso ajuda muito no emagrecimento. Então, para de focar tanto em calorias, que isso aí não é nosso principal foco, isso é muito chato, isso te faz desistir no longo prazo. Então, vamos mudar um pouco nosso foco de calorias para o nosso foco de qualidade alimentar, para regular a nossa parte hormonal, que é isso aí que define o ganho de peso ou a perda de peso. Sensação de formigamento. O que eu faço? É preciso investigar, como sempre, a causa. Sempre a gente vai bater nessa tecla aqui, porque é isso que resolve qualquer problema que a gente tem. Chega de ficar tapando o sol com a peneira, enxugando gelo. Isso vale para qualquer problema, inclusive fora da questão de saúde. Qualquer problema que você tenha na sua vida, busca a causa desse problema. No caso do formigamento, normalmente ou é resistência insulínica, que é a maior causa de formigamento, problema no fígado, problema no intestino, hipotiroidismo, uso de medicamentos. Precisa ver esses fatores aí com o seu médico. Dieta para síndrome dos ovários policísticos, dieta para SOP, alimentação primeiramente livre de glúten, leite de vaca e açúcar. Isso aí é a base da alimentação saudável. Se você consome qualquer um desses três, não tem como ter saúde, tá?
com glúten, com leite de vaca e com açúcar, qualquer um dos três, se forem os três juntos, então aí que vai te atrapalhar mais. A base para ter saúde é tirar glúten, leite de vaca e açúcar. Mas qual que é a dieta para SOP, então? Pode ser a dieta cetogênica ou low carb. A cetogênica é a low carb mais restrita. Isso aí que vai baixar a sua resistência insulínica. A principal causa de SOP é resistência insulínica. É insulina alta. É glicose no sangue o tempo inteiro alta. Isso acaba causando a resistência insulínica. Muita gente me pergunta também a respeito de opções de lanches. O que eu posso fazer de lanche? A melhor opção é não lanchar, tá? A melhor opção de lanche é nenhum lanche. Quando seu corpo está adaptado a queimar gordura, você não precisa fazer lanche. Mas se você ainda não está acostumado ou precisa de vez em quando dar uma beliscada ali, fazer um lanche, vou te dar algumas sugestões. Morango, amora, blueberry, chocolate acima de 85% de cacau, ovos frios, abacate, azeitona, castanhas, nozes, macadâmia, pão de linhaça, tá bom? Fontes de vitamina D, além do sol, fontes alimentares de vitamina D, carnes, peixes, frutos do mar, salmão, sardinha, marisco, alimentos como ovo, fígado, cogumelos. Isso ajuda na vitamina D, mas a quantidade de vitamina D presente nesses alimentos é muito baixa. Então a gente precisa pegar sol para ter a vitamina D que a gente precisa de fato, mas como a maioria das pessoas não consegue pegar o sol que precisa, vai precisar suplementar. 9 em cada 10 pessoas precisa suplementar a vitamina D. Até mais que isso. Melasma, o que fazer? Melasma são aquelas manchas pretas na pele, principalmente no rosto. Aquilo ali você vai ter para sua vida toda, infelizmente. Tem controle, não tem cura. Nunca vi um caso de cura de melasma, tá? Sempre que a pessoa faz a coisa errada ali, o melasma vai voltar. Então, é importante, de novo, a gente saber a causa do melasma e intervir nessa causa. Vou te falar algumas causas aqui. Estresse, gravidez, pelos hormônios da gravidez, uso de anticoncepcionais orais, raios ultravioleta tipo A do sol, seria, eu acho que a principal causa, porque todo mundo que tem melasma e vai pegar sol, pega o UVA, é o UVA que causa o melasma, é a principal causa. Também tem a parte hormonal, que também é muito prevalente como causa de melasma. Fica aí a parte do sol e a parte hormonal brigando para ver quem que causa mais o melasma. Só que você percebe que o melasma volta mais quando você pega sol. É mais comum ter esse retorno do melasma quando a gente pega sol, porque é um fator que oscila mais. Então a gente atribui mais ao sol, mas a questão hormonal é extremamente prevalente no melasma. E a gente precisa investigar e, se for a causa, precisa intervir nisso aí. E o sol vai piorar se o melasma tem a causa hormonal também. O sol sempre vai piorar melasma, não tem jeito. Então, se você tem melasma e você precisa repor vitamina D, sua única opção, infelizmente, é suplementação. Mas quando o melasma surge na gestação, a gente não pode fazer nada, infelizmente, porque é questão hormonal. Não tem nada que a gente possa fazer. E depois que tiver o bebê, a gente controla o melasma. Tá? A gente não trata para curar, e sim para controlar o melasma. Então, uma vez com melasma, sempre com melasma. Tratamento é para a vida toda, como prevenção de recidiva. Evitar o sol, suplementar a vitamina D. Você pode fazer também peelings, que são os ácidos que passam na pele, que pode ajudar nesses períodos de exacerbação. Grãos integrais saudáveis. Muita gente confunde, acha que grão é saudável, mas a verdade é que isso aí, grãos integrais inclusive, né? Isso aí a mídia bateu muito nessa tecla que precisa comer grãos integrais, que é necessário para a nossa saúde. Mas a verdade é que isso aí é um termo muito tendencioso, que acabou virando moda, generalizou como se todos os grãos integrais fossem saudáveis. Mas a verdade é que a maioria dos grãos não são saudáveis. Então eu vou te citar alguns exemplos saudáveis, né? Porque é isso que importa. Você pode estar ingerindo esses saudáveis, mas esses não. Tudo que não for esses que eu vou te falar agora
vai ser considerado como não saudável. Não saudável. Então, os saudáveis podem ser aí aveia, sem glúten, linhaça, chia, quinoa e gergelim. Tudo que tiver fora disso aí e for considerado grão integral, saudável, não é saudável. Quais os benefícios do jejum? Posso fazer a vida toda? Sim, pode ser feito a vida toda. É bom para queimar gordura, é bom para acelerar o metabolismo, para a imunidade, para a autofagia, para desinflamar o corpo, é bom para a parte espiritual, detox, baixar o açúcar no sangue, longevidade, autoconhecimento, clareza mental, produtividade. Realmente vale muito a pena fazer jejum, mesmo se você não precisa emagrecer. Se você precisa emagrecer, você pode considerar o jejum intermitente seu maior aliado nesse processo todo aí. Então, se você não faz jejum intermitente, olha quanta coisa você está perdendo aí que eu acabei de te falar. Mesmo se você não precisa emagrecer. Fiz bariátrica. Como não recuperar o peso? Muito frequente essa pergunta também. Mais da metade das cirurgias bariátricas, mais da metade das pessoas que fazem cirurgia bariátrica volta a engordar, infelizmente. Se não houver mudança no estilo de vida, as chances de engordar de novo são enormes. Isso vale não só para quem já fez bariátrica, mas vale para todo mundo. Se não houver mudança no estilo de vida, na qualidade dos alimentos que você come, principalmente, vai engordar tudo de novo. As chances maiores são essas. Isso é estatístico. E a estatística é esmagadora. E também é muito desfavorável em quem faz bariátrica. Não recomendo, porque eu acho que é uma agressão muito grande para o nosso corpo, que começa a ter carências nutricionais, minerais, vitaminas, e acaba dependendo de suplementação e uma série de problemas que começam a surgir um atrás do outro. Você acaba trocando um problema por outro problema. No final das contas, você pode acabar com mais problemas ainda. Então, bariátrica eu não recomendo, tá? Não recomendo porque a gente tem estratégias muito melhores para emagrecimento e muito efetivas, inclusive. É só você buscar ajuda. Se você precisa perder muito peso, busca ajuda. Busca ajuda com um profissional que não te recomende a bariátrica, como eu não te recomendo. E faça um plano de ataque, né? Se você precisa perder peso, faça um plano de ataque, uma estratégia que vai te ajudar a perder peso mais rápido, mas ao mesmo tempo mudando seu estilo de vida, que é isso que interessa. Porque depois de perder esse peso, você precisa manter. Isso que é o mais difícil. É mais difícil, inclusive, manter o peso do que perder. Isso é estatístico. Cortisol alterado. O que fazer? Seu cortisol está alto ou está baixo? Vou te dar algumas dicas aqui agora. O que você pode fazer se o seu cortisol, considerado hormônio do estresse, aí, que todo mundo conhece, o que você pode fazer? Ter um sono reparador. Isso aí é a base, isso é obrigatório. Tá? Sem sono reparador, você não vai normalizar seu nível de cortisol. É impossível controlar o cortisol de uma pessoa que não dorme bem. E para dormir bem, o principal parâmetro que você tem é acordar descansado, acordar com energia. Se você não acorda com energia, muito provavelmente sua noite de sono não foi reparadora. Você não dormiu bem, seu sono ficou superficial. Você ainda vai precisar diminuir seu estresse, obviamente. Para isso, você pode ter algumas atividades prazerosas, ou seja, ter os seus momentos de lazer e descontração. Você pode ver a possibilidade com seu médico do uso de substâncias chamadas adaptógenos. Talvez você precise otimizar sua tireoide, seu pâncreas, porque essas três glândulas, adrenal, tireoide e pâncreas, elas trabalham juntas. É muita coisa a ser feita, né? Então eu te recomendo buscar ajuda profissional, porque depois que a gente entra numa fase que chama fadiga adrenal, para recuperar é complicado. É necessário no mínimo 6 meses de tratamento. Tem casos que duram inclusive anos de tratamento de fadiga adrenal. Então o tratamento precoce ele é muito recomendado. Se você está com alteração no cortisol, busca ajuda o quanto antes, porque se ficar muito intensa,
depois vai ser muito complicado reverter, vai durar muito tempo para você recuperar o estado anterior. Como acelerar o metabolismo? Esquece aquela história que muita gente fala, até hoje, não é possível uma coisa dessa, que a gente precisa de comer de 3 em 3 horas para acelerar o nosso metabolismo, aquele efeito térmico do alimento. Isso aí é muito irrelevante e não faz sentido nenhum a gente comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Pensa comigo, a gente vai estar ingerindo mais alimento, a gente não vai dar descanso para o nosso corpo. E como é que pode fazer um sentido? É totalmente absurdo isso aí, se você pensar que você precisa comer mais de 3 em 3 horas para emagrecer. E é isso que muita gente recomenda hoje, por conta desse efeito térmico do alimento. Só que isso aí é ínfimo. Você vai estar ingerindo ali muito mais alimento, comendo de 3 em 3 horas, e é isso que vai determinar que você vai ganhar peso. É totalmente ilógico e irracional um raciocínio desse até hoje. Se você tem algum profissional que cuida da sua nutrição aí, que te recomenda comer de 3 em 3 horas para emagrecer, você vai me desculpar, sai, para de ir nesse profissional, porque isso aí é inadmissível hoje em dia. Isso aí é totalmente passado, está totalmente obsoleto essa questão de comer de 3 em 3 horas. O número 1, eu diria aqui, para ganhar massa magra, o que mais acelera o seu metabolismo é ganhar massa magra, acelerar a massa magra. Acelerar seu metabolismo é ganhar massa magra. Você ganhar massa magra, isso é o que mais vai interferir em aumentar o seu metabolismo, em aumentar a sua taxa metabólica basal. Por isso que a gente dá preferência para o exercício de força. Se você tem que escolher entre fazer aeróbico ou musculação ou qualquer exercício de força, escolha musculação, porque você vai ter mais benefício com a musculação. A gente recomenda os 2 tipos de exercício, tá? A gente precisa desses 2 tipos. Mas se você tem que escolher, escolha e precisa emagrecer, escolha musculação, escolha exercício de força. O HIIT é um excelente exercício, porque ele combina tanto a força quanto a parte aeróbica. Então você faz um exercício só e você tem os 2 benefícios. Inclusive, o seu corpo continua com o metabolismo acelerado 2 dias depois que você faz o HIIT. Então você tem muito benefício com o HIIT nessa parte de emagrecimento, pela questão do metabolismo acelerado, mesmo após 48 horas. Beber água é outro fator que vai acelerar seu metabolismo, porque ao entrar no nosso organismo, a água precisa ser ajustada para a temperatura do nosso corpo. Então, automaticamente, o nosso corpo aumenta o metabolismo para ajustar essa temperatura. Outra dica, colocar pimenta na comida. Pimenta acelera o seu metabolismo. Claro que pouca coisa, mas é uma coisa simples que pode estar te ajudando. Consumir mais proteína, isso aí é interessante, porque a proteína ela tem essa propriedade de acelerar o metabolismo e facilitar o ganho de massa magra. Então, se você está em processo de emagrecimento, até para você evitar uma perda de massa magra, é recomendado que você aumente um pouco a ingesta de proteína que você estava acostumada antes. Em toda refeição precisa ter algum tipo de proteína. Se você quer emagrecer, ingira proteína em toda refeição que você fizer e faça o mínimo de refeições possíveis. Esquece essa questão de 3 em 3 horas, isso não existe. Isso aí é conversa de quem está lá na década de 80. Próximo fator é fazer o HIIT, que a gente já tinha falado. O exercício intervalado. Ele é excelente para acelerar o metabolismo. Controlar o estresse também. Não tem como você ter um metabolismo acelerado se você é uma pessoa estressada, se o seu cortisol está alterado. E o último fator, é claro, dormir bem. Dormir bem é a base de tudo, não só do emagrecimento. É um dos pilares do emagrecimento. A gente não consegue ter os nossos hormônios nos níveis que a gente quer se a gente não dorme bem. Então precisa dormir bem. O principal parâmetro para ver se a gente dormiu bem ou não é acordar descansado. Sono reparador tem esse parâmetro que é a gente acordar descansado. Então a gente precisa dormir bem para acelerar o nosso metabolismo, consequentemente emagrecer com saúde. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha, entra no nosso grupo do Telegram, porque lá
eu compartilho mais coisas além dessas aqui, além desse vídeo que você está vendo, compartilho material, compartilho dicas exclusivas para quem está lá nesse grupo. Então, te recomendo entrar lá, 100% grátis, e você só tem a ganhar, tanto para a sua saúde quanto para o seu emagrecimento. Eu fico por aqui, grande abraço, até o próximo.